Esse é um projeto da disciplina de Administração de Sistemas Abertos do IFPB, professor Tiago Gouveia. Eu sou Igor Cabral e fico responsável de apresentar o CACT. Porém, antes da gente ir para o CACT em si, é necessário a gente fazer alguma introdução sobre o que é o CACT e como é que ele funciona, o que é que ele usa. Então, o CACT é uma ferramenta gráfica de gerenciamento de dados de rede, ou seja, ele gerencia os dispositivos da rede para gerar gráficos sobre muitos aspectos, sejam ele número de processos, memória usada, tráfego, consumo de banda. Ou seja, ele vai gerar esses gráficos para o administrador da rede saber o que, é que está acontecendo na sua rede. Ele é um front-end para o RRD2. O RRD2 é um sistema cujo objetivo é armazenar e monitorar dados em séries obtidos em um tempo pré-determinado. O problema é que esse RRD2 ele não é capaz de gerar páginas HTML ou de gerar gráficos. Então é necessário o CACT para fazer isso. Ele é um software open source. Ele utiliza a interface web, através do browser que a gente vai acessar aqui. Ele utiliza o protocolo SNMP, que eu vou falar no próximo slide. Ele é desenvolvido em PHP e armazena os dados em banco. Ou seja, essas são algumas informações básicas que a gente tem que saber sobre o CACT. O protocolo SNMP ele tem um papel fundamental no CACT. Por quê? Porque ele faz esse intercâmbio de informações. Ou seja, ele é um protocolo de gerência definido a nível de aplicação, ou seja, definido na camada de aplicação. Na rede, ele vai gerenciar, configurar e controlar as configurações, as performances, as falhas, estatísticas e segurança. Ou seja, ele permite o acompanhamento simples e fácil, em tempo real, da rede. Ou seja, ele vai ser um protocolo de gerenciamento de rede, vai passar todas as informações para o administrador da rede. Ele pode ser usado para gerenciar dispositivos, diferentes tipos de sistemas. Ele possui dois dispositivos, o gerente e o agente. O gerente é aquele que é responsável pelo monitoramento, relatório e decisão quando ocorrer algum problema. Já o agente, ele é responsável pelas funções de envio e alteração dessas informações utilizadas pelo gerente. Esses dados eles são obtidos por meio de requisições que o gerente faz aos agentes. E ele utiliza os serviços do protocolo DP para enviar e receber essas mensagens. Então, um rápido resumo do que é o SNMP, esse serviço, esse protocolo. E aqui a gente entra nas dependências. As dependências são algumas aplicações que é necessário para que o CACT rode bem, tenha o seu funcionamento correto. Um servidor web, o MySQL, os serviços, o PHP e o RRD2. E enfim a instalação, que a instalação do CACT é bem simples. Com a apt-get install, com apt-get install CACT você consegue instalar. E desse modo, com a apt-get install, você instala todas as dependências e ainda configura essas dependências automaticamente. Ou seja, é o modo mais fácil de você conseguir instalar o CACT. Essas dependências eu vou falar mais um pouquinho quando eu estiver instalando ele. Enfim, para a gravação desse vídeo foram montado um ambiente da seguinte forma: duas máquinas Debian, duas máquinas virtuais Debian, uma vai ser instalada o CACT e a outra vai ser monitorada, além do próprio Windows que também vai ser monitorado pelo CACT. Eu vou acessar a máquina aqui onde eu vou instalar o CACT e vou dar o comando apt-get install CACT. Ele já vai ler as informações e já vai ver aqui, os pacotes extras serão instalados. Ele já vai instalar as dependências e alguns componentes a mais que essas dependências elas necessitam. Ou seja, o servidor web aqui, o Apache 2, o MySQL, o banco de dados, o PHP, o RRD2, o SNMP, ou seja, ele já vai instalar todas as dependências. Enquanto ele baixa, eu vou explicar rapidamente sobre essas dependências. Primeiro, o MySQL. MySQL vai ser o banco de dados, ou seja, vai ser onde será armazenado as informações para que seja coletado esses dados pelo CACT. O Apache, eu já falei que ele é um programa web. Ele possui interface web, então é necessário um servidor para que possa ser levantado. No caso, estou baixando o Apache 2. O PHP, porque o CACT ele é escrito em PHP. E PHP é uma linguagem usada muito na web, uma linguagem dinâmica usada muito na web. E então é isso.
com a apt-get install, ele vai baixar todas as dependências e já vai configurá-las. Já vai criar uma base de dados, já vai criar um usuário na base de dados que ele vai criar. Ele vai pegar os caminhos, já vai alterar os caminhos necessários pelo PHP, pelo SQL, ele já vai configurar tudo, ou seja, ele já está fazendo tudo isso automaticamente. Então ele já baixou algumas coisas aqui e a primeira configuração que ele pede é para criar um password para o utilizador root do banco. Vou colocar aqui uma senha fácil de 1 a 8. Ele não reclama, tá ok. Aqui ele diz que o caminho include para o PHP foi alterado, ou seja, ele já está fazendo essas configurações todas, dá ok. Aqui ele pergunta qual servidor web que eu vou utilizar para o Cacti, no caso o Apache 2. Ele vai pré-configurar os pacotes e vai continuar com as configurações de todas as dependências necessárias para o bom uso do Cacti. Lembrando que enquanto ele está configurando e baixando os pacotes, eu estou parando o vídeo para poupar tempo. Então por isso que já de uma tela já aparece para outra por causa disso. Enfim, ele está configurando os pacotes e ele chegou aqui na configuração do Cacti, ou seja, ele criou uma base de dados chamada Cacti para armazenar as informações que serão obtidas. Ele pergunta aqui se eu sou uma pessoa da base de dados avançados que configura isso manualmente. Como eu não sou, vou dar sim aqui para ele configurar ele sozinho. Aqui ele vai pedir a senha que eu coloquei antes do root, do administrador da base de dados. E aqui ele vai pedir a senha para indica uma palavra passe para Cacti para registrar o servidor de base de dados, ou seja, uma senha para essa base de dados que foi criada chamada Cacti. Vou colocar aqui um password fácil, confirmar, e ele vai continuar configurando aqui vai continuar configurando, pode ver que ele cria a base, cria o usuário Cacti, ou seja, ele está fazendo tudo automaticamente, tudo isso de maneira praticamente invisível para a gente só fica entrando com algumas informações. Então, o Cacti foi instalado, todas as dependências foram instaladas, todas as dependências estão rodando. Então, agora o que é que eu faço? Eu vou ter que continuar a instalação do meu Cacti pelo meu browser. Então, vou acessar aqui o meu browser. E para acessar a página do Cacti, eu digito o IP da máquina onde o Cacti foi instalado. Como aqui é local, então localhost e /cacti. Se eu acessasse de outra máquina, eu colocava o IP dessa máquina, /cacti. Dou Enter e ele vai continuar a instalação do nosso Cacti. Aqui ele continua no guia de instalação, vou dar um Next aqui. Aqui ele pergunta o tipo de instalação, vou dizer que é uma nova instalação, estou instalando pela primeira vez. E aqui ó, o usuário que foi criado, a base que foi criada e o sistema onde está sendo operado o sistema. Então, vou dar Next aqui. Aqui são os caminhos que ele já configurou, ou seja, tudo que ele já configurou do PHP, do SNMP, do GET, do SNMP-GET, walk, ou seja, tudo. Vou dar um Finish e ele vai para a página do Cacti. Sim, antes é necessário fazer o login. Por default, o username e o password de admin. Você dá o login e ele obriga você a fazer a mudança de password do admin. Então vou colocar aqui Bafomé. Vou poder errado aqui. Bafomé. Ok. E vou salvar. Ele já vai entrar na página do Cacti. Essa página inicial do Cacti é muito simples. A gente está na aba console, onde você vai administrar tudo que você cria, ou seja, os gráficos, os dispositivos e a questão dos usuários, ou seja, tudo você vai configurar aqui, e a parte dos gráficos, que é para ficar gerenciando os gráficos. Então nosso primeiro passo aqui é criar um dispositivo que vai ser monitorado. Então vem aqui Create Devices. Sim, o Cacti por default ele já monitora o localhost.